Muito bem, vamos começar então nossa aula de produção da radiação, certo? Continuando com o tema que é a ampola radiográfica nessa semana e especialmente nós vamos trabalhar com o cátodo, ok? Então vamos rever aqui o aparelho básico, certo? Que a gente está vendo, né, nessa semana de aulas. Então o que a gente tem? A gente tem o trilho que fica aqui em cima, certo? Que não estava no outro desenho, que a gente já apresentou, mas estavam nas fotos, né? Vocês viram alguns trilhos. Então nós temos o trilho superior. O 2, que é o cabeçote, que é o que a gente está vendo, né? Principalmente a ampola que está aqui dentro. 3, a caixa colimadora ou sistema de colimação, colimador, enfim, tem vários nomes. 4, a estativa, que é essa coluna ou pedestal, enfim, que segura o cabeçote, certo? 5, a mesa de exames. E aqui esse conjunto aqui embaixo, né, da mesa, que é o 6, a grade antidifusora. Também a gente vai aprender depois, vai estudar ela com detalhe. Também pode ser chamada de book. No caso aqui, book da mesa ou book mesa, porque tem o book mural, o book pedestal, o book de parede, né? O 7, que é o chassi, esse amarelo aqui, certo? Que também, no caso da radiologia digital, a gente chama de cassete, mas no caso aqui que a gente está trabalhando com sistema convencional ainda, é onde vai o filme. Por fim, 8, que é a gaveta, que é o porta-chassi, ou gaveta porta-chassi, ou gaveta do chassi, enfim, vários sinônimos. Tá? E praticamente todos os sistemas que tem a estativa, que são os equipamentos fixos, né? Eles têm esse trilho inferior para eles andarem aqui em linha reta, né? Mantendo o paralelismo, mantendo a distância sempre correta da mesa. Alguns vão ter ou no teto ou na parede um trilho superior para ajudar a manter perpendicular, por meio do peso do cabeçote que tende a, né, jogar para frente, flexionar para frente. Ou então aqueles sistemas onde a estativa, essa coluna que segura o cabeçote, está preso direto no teto, certo? Então a gente pode ter o trilho superior ou não. O trilho inferior para os equipamentos fixos, basicamente eu acho que todos têm. A não ser aquele sistema ali de book, cabeçote em arco em C, digamos assim, que a gente viu lá numa foto, certo? Aquele sim, daí você não tem trilho porque ele é totalmente fixo, né? Ele só gira, digamos assim. Ok? Então, continuando aqui, relembrando, né, para vocês se acostumarem com a nomenclatura que a gente tem no uso dos aparelhos. Então, a gente tem um cabeçote, a gente também vai falar um pouquinho melhor depois, numa outra aula, que é essa carcaça aqui que envolve. Aí você tem o óleo para refrigeração, né? Praticamente todos têm, é difícil não ter óleo. Você tem a ampola, que a gente já viu até a questão do envelope, e vamos trabalhar hoje com o cátodo, né? Basicamente essa parte. E o ano, daqui é um ano do rotativo, né? Um ano disco, ou um disco anódico, a gente vê na próxima aula. Se você tem o disco anódico, você tem um ano que gira, então você tem o rotor, que é a parte de dentro do motor, e o estator, que é a parte de fora. E aí é toda a parte de fiação, né, que entra e sai aqui, dá o positivo e negativo, certo? Só para relembrar. Então aqui a gente tem o corte de um cabeçote, né, para trazer aquele desenho para uma visão real, certo? A gente vai ver depois essas partes aqui, esses detalhes, mas o importante aqui é a janela, que você tem a janela no cabeçote e na própria ampola. Esse aqui é um disco rotativo, então você tem o motor, certo? As entradas dos cabos, né? Positivo, negativo. E lá dentro aqui tem o ano do cátodo e assim por diante, ok? Só para relembrar. Então, as principais partes de uma ampola. O envelope, que a gente já comentou, que é esse invólucro, pode ser de vidro ou de metal.
e que serve principalmente para manter o vácuo, né, ou a ausência de ar ou de qualquer gás ali dentro. O cátodo, que está aqui embaixo, no caso, né, que vai ter os filamentos, que a gente vai ver hoje. E, por fim, o ânodo, que nesse caso é um disco anódico, né, o ânodo, né, que nos interessa essa parte aqui, que está na frente do filamento, que então a gente vai ver na próxima aula. Então, esses 3 partes, o envelope a gente já viu, hoje a gente vai ver o cátodo, são as partes principais. Outros detalhes é o acessório ou alguma questão simplesmente de avanço tecnológico, né? Trocar o vidro pelo metal, colocar cerâmica, um motor diferente, enfim. Então, a aula de hoje especificamente é sobre o cátodo, certo? Quem que é o cátodo? Então, o cátodo é o eletrodo negativo da ampola. Né? A gente sempre fala que precisa de um positivo, de um negativo, para ter corrente elétrica, né? Tudo isso que vocês já viram no ensino médio, revisaram em física, né? no semestre passado. Então, a gente tem o eletrodo negativo. O que faz o cátodo? Qual é a importância? Ele produz os elétrons, certo? Ele é que vai fornecer, digamos, a matéria-prima para a produção da radiação. Sem os elétrons não tem a radiação X. Tá? E como ele produz e a gente controla os elétrons, a gente controla a radiação X. Tá bom? Bom, é comum que os físicos chamem os elétrons de... Desculpa, o cátodo, ou enfim, a estrutura que a gente vai ver, de canhão de elétrons, porque realmente ele joga elétrons contra um alvo, tá? Que é isso que ele faz, tá? Produzir elétrons que vão ser jogados contra o alvo. Eles não vão circular num fio como a gente está acostumado, né? Como tudo que a gente viu até hoje sempre é eletricidade, corrente elétrica passando por dentro de um fio. Aqui nós temos um ambiente evacuado, um ambiente sem gás, sem ar, sem nada. E não tem um fio para conduzir do cátodo para o ânodo. Tá? Você tem cátodo e ânodo na pilha elétrica, etc. Né? E tudo isso tem um material, um fio, um metal para conduzir. Aqui não. Então, como você está jogando elétrons contra um alvo, é comum os físicos chamarem isso de canhão de elétrons, tá? A gente não usa na radiologia, ninguém vai chamar de canhão de elétrons, mas só se eventualmente vocês lerem algum texto, alguma coisa que falar de canhão de elétrons, é o nosso cátodo. E no caso, atualmente, por uma questão de tecnologia, você tem filamentos, tá? Que a gente já vai comentar. Filamentos que liberam, que produzem esses elétrons. Antigamente, lá no tempo do Reuter, começou com 2 fios. Simplesmente dois fios descascados, digamos assim, que você botava lá um fio na frente do outro e fazia a faísca, o raio. Tá? Exatamente, como se fosse um raio, um relâmpago. Tá? Então você fazia a faísca. Depois passou por uma placa, por exemplo, que aí você tem mais áreas, mais elétrons, pode sair de mais lugares. Né? Se você tem um fio, é uma pontinha para liberar elétron. Quando você tem uma placa, é uma quantidade maior. E hoje em dia, modernamente, se tem o filamento, que é o que a gente vai ver, certo? Primeiro vamos passar o vídeo 1. Tá? Vamos ver se dá tudo certo aqui. Então, aqui esse vídeo que eu trouxe só para mostrar o seguinte. Primeiro, esse tubo é evacuado, ou seja, não tem ar, não tem nada lá. Esse tipo roda de moinho aqui, né? Ela só gira porque existem elétrons batendo nela, tá? Isso aqui é para provar que existe elétrons e que os elétrons são como se fossem bolinhas de tênis, de ping-pong que estão batendo. Então bate e empurra. Então tem energia cinética e tal, movimento, velocidade, tudo aquilo que a gente aprendeu em física funcionando. E o que ele faz? Ele joga. Ele tem aqui, não dá para ver se é exatamente um fio ou se é uma placa dos dois lados. Então essa placa de um lado libera e do outro lado coleta, então há uma circulação de elétrons, e ele inverte a polaridade. Então uma hora é positivo, negativo, depois negativo, positivo. Ele inverte para mostrar que os elétrons vão e voltam. E
Essa luz azul que a gente está vendo, mas azul, roxa, enfim, o que que é? É justamente que deve ter um pouco de gás aqui dentro, certo? E o próprio choque dos elétrons com o gás libera luz, tá? Libera energia no comprimento de luz. Pode ser também que ele no bater no vidro, alguma parte, alguns elétrons batem no vidro, no próprio nesse disco aqui nessa roda que gira. Então isso aqui é só para mostrar para vocês. Primeiro, os elétrons, digamos, existem, né? Porque aquilo ali só se move por causa dos elétrons. Então você tem um positivo e um negativo, que seria o nosso filamento cátodo e o ânodo, certo? E que você vê a luz, porque existe um pouquinho de gás, os elétrons, ao bater no disco, ele acaba perdendo energia também na forma de luz, e tem uns raios aqui do lado, que nas pontas vocês vão ver que dá uns raiozinhos azuis também, né? Que nem aqueles brinquedinhos que a gente tem de vidro, que bota a mão e atrai os raios, né? Então, se vocês for ver do lado direito, em cima aqui, e do lado direito aqui também tem uns brilhos azuis. E essa é também a forma de funcionamento de uma lâmpada fluorescente. Então, quem já viu, né? Acho que todo mundo viu aquelas lâmpadas fluorescentes compridas, certo? O que funciona ali é exatamente, você tem filamentos, no caso dos dois lados, tá? Pequenos filamentos. Então, eles emitem a corrente elétrica e no caso tem gás ali, eu quero que tenha gás para os elétrons baterem no gás e perderem energia, quanto? 110 volts, 220 volts que eles têm, perder energia na forma de luz, tá certo? E com isso, então, você libera a luz. Depois tem a história que a energia é essa, o comprimento de onda é ultravioleta, e você tem o pó, e esse pó branco é que transforma novamente, captura energia no comprimento de onda, na energia de ultravioleta e converte em luz branca, etc, etc. Tá? Então, exatamente o que acontece numa ampola de raio-x acontece na lâmpada fluorescente. A diferença é que ali é 110, 220 volts, ok? E você quer que ele perca energia na forma de luz. Então, tem o gás, certo? Bom, e como é 110, 220, não tem produção de raio-x. No cabeçote ali, quando você bota na ampola, você bota 100 mil volts, 50 mil volts, 30 mil volts, e aí sim, você quer que a energia seja perdida no anodo e não no gás ali, não quer luz, tá? Você não interessa a luz, nem calor. O que interessa para você apenas é a radiação X, ok? Então, aqui tem um cátodo, certo? Quais são as partes principais? Esse aqui, como faz parte de um anodo rotativo, a gente consegue ver perfeitamente o que a gente chama de copo catódico, certo? O copo catódico, o suporte do copo, que é isso aqui, porque esse aqui você tem o eixo da ampola, ou seja, onde é que é o centro da ampola, que vai estar o disco anódico, mas você precisa que o copo catódico fique na ponta, então você tem esse suporte. Os filamentos que estão lá dentro, que a gente já vai ver, e o que a gente chama de capa focalizadora, tá? A gente também vai ver por detalhes cada uma dessas partes, certo? Então isso aqui é o que faz parte do cátodo, tá? Pode-se dizer que o cátodo é só essa ponta aqui, só onde está o filamento? Até pode, né? Mas por questões de construção a gente tem essas quatro partes principais. Bom, o copo catódico em si que eu mostrei, né, que é essa parte aqui, certo? Que num anodo fixo, numa ampola pequena, que o anodo não vai girar, ele é fixo, é parado, então o copo catódico, capa focalizadora, tudo tá aqui, tá misturado, você não consegue dizer o que é suporte do copo. Ah, o suporte do copo é isso, o copo tá aqui na frente, a capa focalizadora, enfim. Isso não é identificável, né? Tudo uma coisa só. E do lado de cá o anodo, né? E aqui a região onde os elétrons vão se chocar.
Tá? Aqui seria o polo positivo, aqui deve ter uns fios, ou até essa lata aqui pode ser o contato negativo. Então, quando você tem o anodo rotativo, aí sim fica fácil identificar o copo catódico e essa área aqui específica que é a capa focalizadora. Então, no anodo fixo, suporte e copo são praticamente a mesma peça, então a gente não tem diferença. E quando tem o anodo rotativo, aí sim o suporte faz esse deslocamento do eixo ali. Tá? Então aqui eu desmontei aquela peça lá da foto. Então dá para ver aqui o eixo da ampola, onde vem os fios, os dois fios. Os fios também são de tungstênio, tá? Como acho que eu já comentei numa outra aula, a partir de agora vocês vão ver que o tungstênio é usado em muitas partes da radiologia, digamos assim, muitos locais da radiologia é usado tungstênio. Então você tem tungstênio nesse fio, seria o mesmo fio de cobre que a gente usa em casa, digamos assim, né, que é para elevar a eletricidade, só que no caso ele é fio de tungstênio por causa do calor. Você tem o próprio filamento que está aqui dentro, que é de tungstênio, o ânodo vai ser de tungstênio, depois a gente vai comentar assim por diante. Então tá aqui os dois filamentos, tá? Pode ser só um, pode ser dois, a gente já vai comentar. Então é uma espiral, tá? Não sei se dá para notar por causa da foto, mas é uma espiral, uma mola, né? Aqui, quando o ânodo é fixo, como eu disse, é difícil você dizer onde é que está o suporte, etc. A única coisa que eu posso dizer é que a parte de ânodo de cá está escondida aqui dentro, né? Que seria a janela onde sai a radiação. Por isso que é importante a gente comentar sobre a janela, que é uma coisa às vezes um pouco assim, sem muito sentido, às vezes a gente fala, mas é uma janela mesmo que sai. No envelope, não é exatamente o local onde sai, porque sai por tudo e tal. Mas num cabeçote e tal, fica, ou aqui no caso, fica mais específico de onde é que sai a radiação. Então sai desse terminal, né? Aqui, possivelmente, essa carcaça aqui, que é metálica, deve ser o positivo e de repente o sinal negativo entra por aqui. Tá? Bom, então o filamento. Então, quem produz os elétrons, o canhão de elétrons, é o filamento, certo? Como eu disse, antigamente era uma placa metálica, né? Ou seja, em vez de um fio, se aumentou a área para ter mais elétrons disponíveis e por isso poder produzir mais radiação, né? Elétron igual a radiação, mais elétron, mais radiação, certo? Bom, esses filamentos são feitos de tungstênio, como eu acabei de falar, por causa da capacidade térmica. Certo? Primeiro, tem que ser metal, porque tem que conduzir eletricidade, tem que conduzir elétrons. Segundo, eles vão aquecer a 3.000 graus. E o tungstênio começa a derreter em 3.200, 3.300 graus. Então, como ele aquece muito, tem que ser um metal que não derreta, digamos assim, né, facilmente, certo? E ele é feito em espiral por quê? Para concentrar o calor em primeiro lugar. Então, quando você tinha um fio, você tinha uma ponta, primeiro ela não esquentava, né, basicamente, e você tinha uma pequena área, um pequeno ponto para sair a radiação. Depois se veio com a placa. Então você tinha uma área maior, certo? Para de vários lugares, você tinha mais átomos disponíveis para liberar elétron, digamos assim. Só que como era uma área, uma placa, ela até podia aquecer um pouco, mas ela tinha espaço para dissipar esse calor, ou seja, o calor não concentrava, então você não conseguia aumentar muito a temperatura. E aí, então, se passou para o quê? Para um filamento. Porque aí o filamento, a gente vai ver o que acontece. Você tem várias voltas. Cada volta aqui libera, né? Tem uma área pequena, mas são várias, libera os elétrons. Então você tem uma área maior do que apenas uma ponta de fio, certo? É quase como se você tivesse uma plaquinha ali, né? Uma plaquinha de área maciça transmitindo, mas você tem as espirais. E segundo, que essa espiral vai passar, como todo fio esquenta, vocês sabem dos perigos, né,
dessas extensões que a gente faz e bota equipamento, secador de cabelo, etc., o fio esquenta por causa do calor. Então, essa espiral esquenta e o calor dela vai para a próxima, ela transmite para a próxima. Essa esquenta, porque está passando corrente, esquenta de baixo, que esquenta de cima, ou seja, você consegue concentrar bastante o calor ali, e o calor é importante para o funcionamento do filamento, para eficiência, né, digamos assim, para eficiência de funcionamento. Então, hoje, comercialmente, digamos assim, quais são os tipos de filamento ou de construção, na realidade, que a gente pode encontrar nos equipamentos? Então, o filamento simples, ou seja, ele é único, então só vou encontrar um filamento aqui no copo catódico, na capa focalizadora, por exemplo, odontológico, tá? A princípio, todo odontológico, esse periapical, esse simples de consultório médico, ele tem um filamento apenas, tá? A gente pode ter o duplo bipartido, ou seja, é um filamento dividido em dois, ou o duplo separado, que é esse que está na foto aqui, são dois filamentos, certo? Bom, se eu tenho um filamento único, eu tenho um foco único, tá? Qual é o objetivo de ter dois filamentos? Então, se eu simples, só tem um filamento, só tem um foco. Ponto. Certo? Odontológico. Muito bem. Quando eu tenho dois bipartido, ou seja, como se fosse um filamento único, mas eu posso usar o lado maior ou o lado menor, se eu quiser, certo? O que acontece? Quando eu tenho, então, dois filamentos, que eu posso usar o lado maior ou o lado menor, a gente tem dois focos, certo? Muito bem. E a gente chama, quer dizer, no jargão popular, se chamam de foco fino e foco grosso. A gente vai ver ainda o ânodo, né, na próxima aula, exatamente o que representa o ânodo com um foco fino e um foco grosso, certo? A gente vai repetir isso de novo. Mas, para vocês entenderem, o que significa o foco fino? Foco fino significa uma imagem com uma qualidade fina, com uma boa resolução, com detalhes finos, certo? E o foco grosso, o pessoal chamou de grosso no sentido que é uma imagem mais grosseira, com menos detalhes, certo? Isso é o conceito. Não significa que a imagem com foco fino é boa e a imagem com foco grosso é ruim. Nada a ver. É só o jargão que ficou. Um foco que dá um pouco mais de qualidade, de resolução, de detalhe fino, e um foco que dá um pouquinho menos de detalhe, um pouquinho menos de qualidade, certo? Mas quando a gente for ver o ânodo, a gente vai explicar exatamente por que da necessidade de um foco fino, de um foco grosso, por que todas as imagens não são feitas com foco fino? Essa é a pergunta. Se o fino é melhor, por que não usa sempre o fino? Na verdade, vocês, conhecendo o equipamento, vocês devem tentar usar sempre o fino quando possível. Quando não der, a gente vai ver quando que não dá, aí vocês passam para o grosso. Tá? Então, é um pouco uma decisão de vocês dentro dos limites do equipamento. Certo? Bom, esse tipo de filamento bipartido não é usado mais, tá? Depois também no foco anódico lá a gente vai explicar por que não é usado. É uma questão de construção de engenharia. E hoje, basicamente, você tem o foco único ou o foco separado, ou seja, dois filamentos separados. O pequeno é o foco fino e o outro maior é o foco grosso, certo? Outra coisa também que a gente vai repetir algumas vezes, quando falar em foco anódico, questão elétrica depois também, é que você usa um ou usa o outro, tá? Não se usa os dois ao mesmo tempo, certo? Você não vai ter assim foco fino ou grosso ou os dois, não. Ou um ou outro. Alguns equipamentos, principalmente antigamente, você podia escolher, tá? Qual que você queria. Hoje é meio automático, tá? De acordo com a corrente, a quantidade de radiação que você quer utilizar, ele te dá o fino automaticamente e depois, se você quer mais radiação, ele passa para o grosso automaticamente. Você não tem controle.
Tá? Alguns equipamentos antigos sim. Mas, de novo, quando a gente falar no foco anódico, a gente volta a explicar o fino e o grosso. Muito importante aqui, que a gente sempre falou para vocês, que é entender o equipamento, tá? Para poder fazer a imagem com qualidade. Certo? Assim como um fotógrafo sabe usar filtros, certo? Você já deve ter ouvido falar fotógrafos que usam filtros para deixar a imagem mais nítida, menos nítida, lentes de aumento para ver mais longe, né? Hoje em dia o celular já tem 3 câmeras, 2 câmeras, porque uma para perto, outra para longe por causa da lente, filtros para deixar a imagem mais vermelha, mais verde, mais azul, mais brilhante, enfim. Então, assim como o fotógrafo ele consegue fazer isso, tá? Vocês têm que conhecer equipamento também para poder produzir a melhor qualidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é a questão das correntes elétricas que estão circulando na ampola. Então, a primeira coisa é que o filamento, que a gente já falou que ele aquece, né? Que tem a ver com calor, com corrente, ele opera, para ter uma ideia, com 5 amperes. É corrente bastante, tá? Corrente quase aí de algum chuveiro, secador de cabelo, por aí. Então, o filamento 5 amperes. Alguns colegas aí de vocês já trabalharam, já estudaram um pouco de técnica radiológica. E alguém vai dizer, mas professor, eu nunca ouvi falar em 5 amperes, 4, 3, eu sempre ouvi falar em miliamperes, né? 1000 vezes menos. Muito bem. Já vamos comentar isso. Então, eu estou só enfatizando aqui os 5, pode ser 4, 3, 2, 10, depende do fabricante, tá? Isso é coisa com o fabricante, vocês não precisam se preocupar, você tem que entender como é que funciona. Então, para que eu quero 5 amperes, para que eu quero muita corrente? Para gerar calor, certo? Ajudar a esquentar o filamento, porque eu quero o chamado efeito termoiônico. Certo? Então, sempre que a gente fala em filamento, em cátodo de radiologia, em produção lá dos elétrons para produzir a radiação, é muito comum a gente sempre falar no efeito termoiônico. O que é o efeito termoiônico? Termo, calor. Iônico, tá? Iônico, ionização. Então, o que acontece? Você tem um metal, todo metal tem elétron livre, por isso que ele conduz bem o calor, conduz a eletricidade, tudo aquilo a gente já sabe, correto? Porém, se eu aquecer esse filamento, no caso aqui, esse metal, eu dou energia para esses elétrons para eles ficarem mais livres. Eles já estão livres na última camada, etc, etc, circulando para lá e para cá, naquela rede. Mas eu dou um pouquinho mais de energia por causa do calor. É muito pouco, tá? Eu já fiz a conta, tá? Eu tenho que resgatar lá, mas assim, é quase nada de energia que eu dou para os elétrons. Mas é um pouquinho a mais para quê? Para eles desgrudarem dessa rede metálica ali, desse metal, desse filamento. Então, eu crio uma espécie de nuvem de elétrons livres em volta do filamento. Tá? Isso facilita muito para a minha produção da radiação X, certo? Então, por isso que eu preciso de correntes altas e por isso que o filamento aquece, tem que ser de tungstênio, etc, etc. E eu uso o filamento para aproveitar melhor esse calor, para ele ficar mais quente e dar mais energia para os elétrons, certo? Muito bem. Aí, a corrente que a gente chama da técnica, ou seja, quais são os parâmetros técnicos para fazer o exame de tórax? 110 kV e 50 miliamperes de corrente elétrica, corrente da técnica, parâmetro da técnica do exame, certo? Mais 10 milissegundos, 20 milissegundos de funcionamento, ok? Então, o que a gente tem que se preocupar é com a técnica, miliampere, mas a gente tem que entender como que eu obtenho essa corrente que vai gerar radiação. Se eu posso ter mais corrente,
mais radiação, menos corrente, menos radiação. Então eu tenho que entender algumas coisas de como isso funciona, como isso afeta a qualidade da minha imagem, certo? Então, o que que acontece? Esta corrente de 5 miliamperes, certo? Está quase proporcionalmente relacionada com a técnica. Então, o fabricante, muito importante, isso é responsabilidade do fabricante, tá? A gente vai entender como é que isso funciona, mas isso é responsabilidade dele. Não precisa se preocupar com isso, tá? Só com o resultado final. Então, o fabricante vai controlar esses 5 amperes, vai dar 4,5, 4,8, 5,2, para, em função dessa variação de corrente, eu ter a variação dos 20, 30, 50 miliamperes que eu quero na técnica, certo? Tá? Eu não preciso me preocupar com esses 5, 4, 3, 2, o que for do filamento. Eu me preocupo com a corrente da técnica. Mas eu tenho que entender como é que acontece esse truque, como é que ele controla 5, 6 amperes e me gera 100 mili, tá? 5, 10 vezes menos, ok? Então vamos lá. Tá aqui o meu filamento e aqui o ânodo, tá? Cátodo e ânodo, e aqui o filamento. Então, a primeira coisa que você faz operando o equipamento, você vai selecionar lá quantos miliamperes você quer, quantos quilovolts e quanto tempo. Digamos 100 miliamperes. Então, você vai apertar o botão, o fabricante lá sabe que para 100 miliamperes ele tem que dar uma tensão no filamento, 4, 4,5, 5, não vem ao caso. E aí vai começar a circular esta corrente pelo filamento, ok? Então vai começar a circular. Por que que tem que começar a circular? Para aquecer o filamento, porque o filamento está frio, certo? E se ele tiver quente, ele libera mais elétrons, ele é mais eficiente. Então começa a aquecer. Do centro, que é aquela história que eu falei, o de cima esquenta o de baixo esquenta o de cima. Então a corrente é a mesma, lógico, por todo o filamento, mas ele começa inicialmente a aquecer aqui no meio e vai aquecendo para as pontas. Por isso que isso depende de um tempo aqui, certo? Para quê? Para ele todo ficar praticamente na mesma temperatura, certo? Muito bem. Passado esse tempo que ele está quente já, quanto tempo, professor? 1, 2, 3, deu. É rápido assim. O que só não pode é você querer pular quase que essa etapa, né? Ir da primeira para a segunda etapa. Não pode. Tem que esperar um pouquinho. Às vezes o próprio equipamento hoje em dia já dá esse tempo, tá? Ele já, tu aperta, ele mesmo esquenta, espera 2 segundos e dispara. Quando ele está aquecendo, ele está produzindo radiação? Não. Ele está aquecendo o filamento. Eu disse que eu preciso de um canhão de elétrons emitindo elétrons contra o alvo para produzir a radiação X. Então aqui eu só estou aquecendo o filamento, certo? E é importante que eu tenha sempre o mesmo aquecimento. Para quê? Para liberar sempre a mesma quantidade de elétrons. Se ele estiver frio, ele libera menos elétrons, menos radiação, ok? Muito bem. Aí o que que eu faço? Segunda etapa. Aqueceu. Segunda etapa, eu aperto. São 2 botões. O primeiro botão, aquecimento. Conto 1, 2, 3. Aperto o segundo botão. Aplico a tensão. Tá aqui. Mais 100 mil volts, 50 mil volts. O que que acontece? A nuvem de elétrons que estava aqui, ela pensa assim, olha, eu tenho um positivo aqui me chamando. Eu sou negativo, eu sou um elétron, eu tenho 100 mil volts me chamando. O que que eu vou fazer? Eu vou para lá. Aí eu crio uma corrente de elétrons, certo? Essa corrente, esses elétrons, né, são atraídos, os elétrons, pelo positivo.
Tá? Então, há uma corrente de elétrons, ou seja, elétrons circulantes entrando aqui no filamento, 5 amperes, 100 mili vão para o ânodo, ou seja, 0, 1, e 4,9 continua aqui e volta lá para esse circuito aqui positivo, negativo do filamento. O resto, esse 0, 1 aqui, faz o quê? Continua o caminho, certo? Então eu tenho uma divisão da corrente elétrica. Quase toda volta pelo filamento e uma parte pequena vai colidir e produzir a radiação X aqui a partir do ânodo, certo? Por isso que o ânodo lá tem que ser metálico, certo? Para poder conduzir os elétrons. E aí, essa corrente a gente chama corrente da técnica radiológica, certo? Ou corrente de ampola, ok? E aí, por regra, né, tudo que entra sai. Então, a corrente que entra lá pelo lado positivo vai se dividir em corrente do filamento e corrente da ampola, ok? Vamos ver agora o vídeo 2, que vai ficar um pouquinho mais claro isso, ok? Bom, isso aqui é uma simulação, certo? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu tenho ligado inicialmente o filamento aquece a ponto de emitir luz. Sim, ele funciona quase como uma lâmpada, aliás, igual uma lâmpada. Calor faz incandescer, faz emitir luz. Então ele é igual uma lâmpada às vezes de 50 watts, né, das antigas, né, porque hoje tudo é fluorescente e LED, etc. Então ele aquece como uma lâmpada de 50 watts, 30 watts, 100 watts de repente, ok? Muito bem. Aí depois não há produção de radiação. Depois ele simula, isso é uma simulação, a ampola está aberta, sem cabeçotes, então uma simulação de que quando passada a primeira etapa de aquecimento do filamento, ele aperta o segundo botão que vai gerar os 50, 100, 200 mil volts, etc. E aí você tem a produção da radiação X, só aí, que é o que controla o tempo também. O tempo liga e desliga a tensão, o filamento pode continuar aquecido, funcionando, que não emite luz, ok? Então vamos de novo. Ele liga o filamento, simula, olha que ele aquece mesmo, em seguida ele dispara o feixe, que é a tensão alta, e claro, que é uma lâmpada flash, só para simular que enquanto tiver a tensão, tem radiação. Desliga a tensão, desliga a radiação, ok? Bom, esse gráfico aqui também é importante para a gente entender. Essa primeira parte aqui, isso, como eu disse, isso aqui é do fabricante. Então, ele vai controlar a corrente do filamento aqui embaixo através de tensão. Isso é com ele, tá? Ele que sabe como fazer isso aí, ok? O que nos interessa são esses valores de corrente. Então, por exemplo, eu vou querer, digamos, 100 miliamperes. A princípio, 100 miliamperes da técnica de elétrons saindo do filamento cátodo para o alvo ânodo, eu deveria aplicar, sei lá, 4,9 amperes de filamento. Se eu quisesse 50, de repente aqui eu teria que aplicar 4,6, ok? Muito bem. Porém, há uma variação desta corrente de filamento que eu aplico em relação à corrente da técnica. Por isso que eu disse que tem que entender bem para saber o que pode acontecer lá na hora de fazer o exame, tá? E obter a qualidade da imagem. O que se sabe? Que se eu aplicar
40 mil volts, eu arranco ou eu atraio uma quantidade de elétrons, certo? Então, por exemplo, com 40 mil volts para 100 mili, eu precisaria aqui, que seria o ver, mais ou menos de 4,8 amperes no filamento para ter 100 miliamperes de radiação, de elétrons que vão gerar radiação. Bom, o que que acontece? O que que se descobriu? E aí é importante. A maioria dos equipamentos são muito simples, no ponto de controle de corrente, de filamento. Então, o fabricante, digamos assim, ele calibra, ele ajusta para que quando você pedir 100 miliamperes, ele vai colocar 4,8 no filamento. Ponto. O botão que você escolhe 100 miliamperes vai dizer para o equipamento dar 4,8 amperes no filamento. Só que se você, ao invés de 40, que foi, digamos, o que o fabricante calibrou o equipamento, certo? Você aplicar o vermelho aqui, que é 100 mil volts, você não vai ter 100 miliamperes, você vai ter 130, por exemplo. O que que isso significa? Que você mantém o tempo, mantém teoricamente a corrente, os 100 miliamperes, mas na prática, se você alterar a tensão, que tem a ver com energia, depois a gente vai ver, com energia e qualidade, enfim, do feixe, você obtém mais corrente, mais radiação. Então, você não quer mexer na quantidade de corrente, mas acaba mexendo. E isso funciona mais quando você quer mais corrente. Então, você quer 200 miliamperes, certo? Se o fabricante, digamos, ele diz assim, 200 miliamperes é 5 amperes no filamento, certo? O que que acontece? E ele calibrou aqui para os 70, 80 kV. Se eu botar um pouco mais de tensão, eu gero um pouquinho mais de corrente do que eu preciso, mais radiação. Se eu colocar menos tensão, eu gero menos corrente, menos radiação, certo? Então, isso é um ajuste importante que você tem que entender quando, feito um exame padrão que não ficou na qualidade correta, o que que você geralmente vai fazer? Você vai olhar a imagem e vai dizer, bom, eu preciso de mais tensão ou de mais corrente? Eu preciso de mais, como a gente diz, penetração na imagem, mais energia, ou eu preciso de mais quantidade, certo? E aí você, no mexer ou um ou outro, você pode estar pensando que não, eu só estou mexendo na qualidade, na penetração, que é a tensão, mas não me dou conta que estou levando junto mais corrente e com isso mais radiação, certo? A tal ponto que até existe uma regra, que a gente vai discutir, que é uma regra um pouquinho furada, mas só para ter uma ideia de que quando eu aumento 10 mil volts, 10 kV, o K é quilo, né, 1000 vezes, quando eu aumento, por exemplo, de 40 para 50, existe uma regra que diz, se você aumentar de 40 para 50, ou 40 para 55, enfim, alguns falam em 10 kV, outros falam em 15, você deve diminuir a metade a corrente. Tá? É uma regra um pouquinho furada, mas só para dar a ideia de que quando eu aumento a tensão, eu aumento a penetração da radiação, que a gente vai ver também o que significa isso. Chegam mais fótons raio-x no filme, vai deixar o filme mais escuro. Só que eu estou também aumentando a quantidade de fótons. Então, quando eu mantenho tudo fixo, tempo e corrente, e aumento um pouco a tensão, eu estou aumentando a quantidade de fótons que chega no filme, por causa da tensão, e também estou aumentando sem querer, se eu não conheço essas regras, também a quantidade. Então, eu estou aumentando 2 vezes a quantidade de fótons
de raio-x que chegam no filme e deixam ele mais escuro. Então, às vezes eu quero deixar ele um pouquinho mais escuro e deixo muito mais escuro porque eu me esqueço dessa regra, certo? É alguma coisa que a gente tem que, tipo, decorar, números, coisa não. A gente tem que entender como é que funciona e, no nosso equipamento, entender como que isso funciona no equipamento, porque isso não é uma regra fixa. Todo equipamento, se aumentar de 40 para 50, de 50 para 100, etc. Não, isso depende de equipamento para equipamento. Equipamentos mais modernos conseguem controlar isso melhor, eles conseguem te garantir, não. Se tu pedir 100, é 100 em qualquer situação, quente, frio, de manhã, de noite, 100 kV, 50 kV, eu te dou o 100 que você pediu. Equipamentos mais simples, mais, digamos, mais baratos, etc., esse teu 100 pode ser às vezes 90, às vezes 110, certo? Então, isso que a gente tem que entender. Isso a gente vai falar de novo quando falar da parte elétrica, do funcionamento elétrico, né, do equipamento como um todo, do próprio ânodo, assim por diante, da produção da radiação, tá? Mas a gente está começando a explicar isso para vocês irem entendendo, porque realmente é uma coisa que às vezes não é fácil, né? A gente precisa falar e repetir para vocês capturarem, entenderem e principalmente colocar isso na prática, tá? Saber que às vezes eu aumento a tensão, de repente eu tenho que reduzir a corrente para ter a mesma qualidade, talvez um pouquinho melhor do que eu quero, mas esse pouquinho controlado por mim e não pelo equipamento que de repente pode dar, eu quero 10% a mais de radiação e de repente estou tendo 50% a mais de radiação por causa desses detalhes que a gente vai explicando sobre o equipamento ao longo do curso, ok? Bom, para que serve a capa focalizadora? Né, que a gente viu ali o filamento meio escondido num buraco. Então ela serve para direcionar, para garantir o quê? Que os elétrons que inicialmente sairiam quase que para todos os lados, né? Mas é claro, atraídos principalmente pelo positivo do ânodo, eles têm uma direção e um alvo específico, que eles não se espalhem para qualquer lugar, certo? Então, o que é feito? Você faz uma capa, digamos assim, em volta desse filamento. Esse filamento não fica solto, que nem a lâmpada, né? Quem já viu uma lâmpada elétrica de filamento, né? Ela é redonda, né? Principalmente aquela parte ali da luz. O filamento está solto ali, digamos assim, está no meio e ele emite luz para todos os lados. O nosso filamento do cátodo funcionaria do mesmo jeito, ele iria emitir luz para todos os lados, certo? Ia espalhar para todos os lados. Só que, primeiro, teria a placa positiva que vai chamar os elétrons para a placa positiva, para o ânodo. Só que eu não quero que eles vão assim, espalhados. Eu quero que eles se concentrem e vão só para uma região, porque isso é qualidade de imagem que a gente vai ver. Tá? Isso tem a ver com qualidade de imagem. Então, para isso que serve essa capa focalizadora. Então, tá aqui o filamento aqui no meio, certo? Esse é o filamento grande, portanto, é o que a gente chama de foco grosso, certo? Aqui o filamento pequeno, que é o que a gente chama de foco fino, né? Quer dizer, o foco fino é no ânodo, né? O ânodo que é o foco. A gente acaba chamando de foco fino, seria o filamento pequeno. E todo esse recorte aqui, certo? Essas paredes, essas distâncias, tudo isso funciona como uma espécie de lente que direciona os elétrons para um ponto focal, né? Ponto focal, foco, certo? Então, o que acontece? Aqui é como se fosse um corte, né? Então tá aqui a espiral do filamento, né? Hoje em dia os filamentos são iguais, só muda a altura, tá? o número de voltas. Então o filamento pequeno, foco fino tem, sei lá, 20 voltas, 10 milímetros de comprimento, e o foco grosso tem 30 volts, 40 volts e 15 milímetros de comprimento, tá? Eles não complicam muito nisso. Aqui eu desenho um menor que o outro, mas não é bem assim. Hoje em dia os dois têm... É o mesmo fio, é tudo igual, é só o número de volta que dá a altura, certo?
Então você cria essa região aqui em volta como se fosse uma parábola, tá? Não precisa ser muito arredondada, é assim mesmo, como vocês viram na foto, recortada, quadrada mesmo. Pode ser, se o fabricante quiser muita tecnologia, ele pode tentar fazer uma coisa mais arredondada, mas enfim, esse quadrado funciona. E aí você então tem o filamento, e o que acontece? Os elétrons que iriam sair mais ou menos em linha reta aqui e bater no ânodo em qualquer lugar, essas placas, essas paredes funcionam, como eu disse, como lentes, são chamadas lentes eletrostáticas. Então elas funcionam no sentido de fazer que o elétron, em vez de ir para lá, ele faz uma curva e acaba todos eles concentrando aqui foco fino no ânodo, um foco pequeno no ânodo. E esse filamento maior vai gerar um foco maior, um foco grosso, certo? Que na verdade a imagem é que é, digamos, grosseira, né? Modo de dizer, ela não é grosseira, é só um modo de dizer que uma tem mais detalhes, a outra tem menos. Então, a capa focalizadora é muito importante para garantir o quê? Que em vez de eu ter uma região enorme emitindo radiação X, porque está espalhado esses elétrons por tudo, eu tenho aqui uma concentração dos elétrons e automaticamente uma concentração dos fótons X que vão sair. Isso é importante, tá? Só para ter uma ideia, se vocês já mexeram um pouco com sombras, sabe que se você tem dois focos de luzes, né? Um foco para cá, um foco para cá, ele vai gerar duas sombras. E se eu tenho um foco de luz só, eu gero uma sombra, certo? É a mesma coisa. Então, se o meu foco é muito grande, eu tenho radiação de X sendo jogada de vários lugares. Com isso, eu tenho várias imagens lá no filme. Se eu tenho isso concentrado como se fosse um ponto único de saída de radiação X, é como se fosse um foco de luz único, eu tenho uma sombra, uma imagem única, certo? Isso aí é da ordem de milímetros, só para vocês terem uma ideia. Ainda assim, é importante ser pequeno, a gente vai comentar quando for falar do ano. Esse é o papel da capa focalizadora. Bom, esses desenhos aqui foram da minha tese de doutorado sobre a produção de radiação. Então eu copiei dentro do possível, dentro da tecnologia da época, o ânodo, aqui o pedaço do ânodo que fica na frente do cátodo, certo? Aqui está o filamento grosso, o filamento maior. Dá para ver ali, na verdade são anéis, né? Não é um filamento, foi o que era possível fazer, eram anéis, para dar diferença de tensão aqui. Aqui seria o filamento menor, o foco fino, tá? Isso aqui é um disco anódico, tá? Só que eu só cortei a parte que ficava na frente, que era o que interessava. Então, aqui está o filamento, certo? Na verdade, como eu disse, um disco. Então, eu fiz elétrons saírem a cada 10 graus, certo? E o que ia acontecer? Esses elétrons saíam, mas voltavam. Por quê? A capa aqui, essas paredes estavam em 0 volts, certo? E o filamento aqui estava em 5, 10, até 12 volts eu fiz, se eu não me engano. Então, o que acontece? O elétron saía por causa da energia cinética, do calor, do efeito termo-iônico. Então, eles estavam bem agitados, queriam sair. Só que quando eles saíam em linha reta, eles encontravam o quê? 0 volts. E aqui, mais 10 volts. Ele negativo, o que ele pensava? Vou pro 0 ou pro 10? Vou pro 10. E voltava. Tá? Por isso que ele vai e volta. Esses daqui já saíram e, por questões de campo elétrico, eles já conseguiam, tipo, enxergar os 100 mil volts que eu botei lá na frente. Então, eles faziam a curva. Aqui,
de novo, né, por questão de corte na hora do desenho, tá aqui o filamento, então mostrando que basicamente essa metade da frente conseguia voar, é voo mesmo, né, voar até o ânodo, e aquela parte de trás que eu mostrei aqui em cima não conseguia. Então, era esses que... E dá para ver que as curvas faziam o quê? Que você focasse. Então, o filamento é deste tamanho, certo? 14 milímetros, se eu não me engano. Mas você tinha eles concentrado aqui em 5, 6 milímetros. E aí, a partir daqui, saía a radiação X, ok? Certo? Aqui também um corte da capa focalizadora para mostrar os filamentos tinham o mesmo tamanho, mas as distâncias entre as paredes eram diferentes. Essa daqui era justamente o fino para concentrar mais numa área fina, menor, e esse aqui era o grosso, certo? Então isso aqui foi a minha defesa, parte da minha defesa de doutorado foi a questão do voo dos elétrons e do foco, e a outra parte foi produção dos fótons X, que também a gente vai comentar depois, tá? Na hora oportuna, certo? Então aqui para mostrar na prática como funciona os elétrons voando quando eles estão focados, ok? Então, para terminar, um terceiro vídeo sobre o foco. Então, aqui seria um filamento, no caso é deitado, né? Mas enfim, deitado porque ele está desenhado, podia ser de pé, né? Só girar. E os elétrons, então, sendo jogados contra o alvo, o ânodo, e vão marcando aqui em vários locais. No momento que eu coloco parede, digamos, atrás, em cima, em volta desse filamento, os elétrons já se concentram nessa área do meio roxo aqui, certo? Então, mostrando, de uma certa maneira, como funciona a capa focalizadora, tá? Para garantir o quê? Que você não tenha esse espalhamento tão grande dos elétrons, que significa espalhamento na produção de radiação. Eu quero justamente concentrar a produção de radiação no único ponto, tá? Só que tem um problema que a gente vai ver na próxima aula. Se eu concentro a colisão dos elétrons num único ponto, tá? O que que acontece? Eu estou concentrando o calor. Tá? Daí tem inovações tecnológicas para justamente a gente poder resolver o problema do calor no ânodo. A gente tem o calor no filamento, que é útil, mas a gente tem o calor no ânodo, que não é muito útil. E isso a gente vai ver, então, na próxima aula. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção. Até a próxima.